Boa tarde a todos. Boa tarde de A Z para não ficar ninguém de fora. Todos os estudantes de cultura racional, um salve. Eu vim aqui para um vídeo aqui dando entender uma situação a qual muitos ainda é, têm uma dificuldade de vir para o livro, com medo de deixar as crenças, religiões, medo de até mesmo largar Deus. E a turma fala, aí fora sem Deus está difícil. Como é que nós vamos deixar Deus e para seguir um livro? Primeiro que não é seguir o livro, é o se reconhecer, né? As informações que nós se reconhecemos está aqui nesse livro. Esse livro foi feito por um habitante que não é daqui, é do primeiro mundo. Ele veio, desceu, né? Habitou entre nós e deixou os escritos do primeiro mundo para que todos tenham conhecimento de si mesmo. Saber por que dessa segunda vida aqui embaixo. O mundo de matéria, né? Mundo materialista. Então, esse é o motivo que muitos ainda não entendem. Acho que vai vir para um livro, vai vir com um livro normal, um livro escrito por um pensador aqui de baixo, né? Que é o livro artificial. O livro artificial porque falam que é da imaginação e do pensamento. O artifício foi trocado pelo natural. E o artifício até 1935 ele veio atuando, preparando todos para chegar na fase civilizado, depois entrar no terceiro milênio, na terceira fase, que é a fase de se reconhecer e desmaterializar o habitante, que se chama raciocínio. Todos nós temos raciocínio, e o raciocínio faz parte de Deus. Mas só que Deus não está nesse segundo mundo. Por quê? Porque esse segundo mundo foi provocado por todos nós que estamos aqui. O segundo mundo foi construído por uma degeneração, por uma desobediência de todos que estão aqui. Já estamos aqui há 21 eternidades e muitos ainda não se reconhecem, não sabem porque nasceu aqui, de onde que ele veio, onde ele estava antes de tudo isso aqui acontecer. E, infelizmente, nas eras passadas, civilizações passadas, é, foram orientados para nós, né, através dos nossos ancestrais, e deveríamos estar numa religião, seguir algo, né, um Deus. E aquelas civilizações lá atrás, ela foi regida por religiões criadas pelo artifício, né, pela energia elétrica e magnética, que é o pensamento, que é a imaginação. E até então, até os dias de hoje, muita gente vem seguindo as tradições através de família, outros não, vão aceitando devido à dificuldade, o aperto, a dificuldade de sobreviver em cima desse mundo. É um mundo elaborado, um mundo matéria, é um mundo difícil, um mundo das trevas, das dores, das, das dificuldades, né? Enfim, são, são coisas que ficaram impregnadas, né? As pessoas e elas não conseguem largar de forma alguma. Então, estou com o primeiro volume aqui, tem um trecho que acho que quem estudou já sabe, né? Mas é bom a gente estar sempre dando uma passada por cima para saber quem foi que criou as religiões. Por que necessidade de criar as religiões? Como eu tenho sempre dito nos meus vídeos, e as religiões foram criadas para catequizar, né? Porque o homem nasceu bruto. Vocês pegarem, quem não pegou, ou quem já pegou, já sabe, né? Que
Os primeiros, os primeiros volumes, o primeiro volume está escrito a descida, todos os degraus, tudo certinho. E no início de tudo, como iniciou a fase de bicho racional, dividido em duas categorias, animal racional e animal irracional. Então, devido ser, a gente vem dessa origem de monstro, monstrão, monstrondante, todos nós herdamos uma braveza dos bichos, porque somos animais racionais. Categoria essa de bicho. É. E por que de bicho? Porque vemos de uma goma, a goma que gera o micóbrio, e o micóbrio gera esses corpos que nós estamos utilizando. Então veio do bicho, por isso fala-se bicho. A origem desses corpos é de bicho. O que é verdadeiro está dentro, é o raciocínio, que é o vínculo da partícula divina do verdadeiro Deus que está no primeiro mundo. Então, sem mais delongas, vamos aqui a leitura do primeiro volume, porque a existência dessa de religiões, de se cantar, adorar, essas coisas todas, louvar, não foi do Deus verdadeiro, porque ele não está por conta desse segundo mundo ainda, mas vai estar quando todos estiverem com seus raciocínios desenvolvidos, quando todos estiverem raciocinando. Por isso já estamos de 35 para cá, estamos na fase aí de racionalização dos povos, onde ele diz: pensamento, ninguém acerta mais nada. Pensamento, quem pensar começa a descer de categoria, assinando a sua descida. E quem quiser voltar ao seu estado original de limpo, puro e perfeito e eterno, tem que começar a desenvolver o raciocínio. Aí é onde entra as informações no que vem no livro. Lógico que foi escrita num papel e tinta aqui, mas as informações não são daqui de um pensador, não são daqui do pensador artificial. Conhecimento artificial que é do chão, que é do pensamento e da imaginação. Esse livro foi escrito pelo racional superior da Terra. O Manuel Jacinto Coelho, que ele é o autor do livro porque ele trouxe as informações. Foi o único que teve coragem de vir, né, e sair do seu, vamos dizer assim, do seu, a sua origem, que é eterna, limpa, pura, perfeita, para vir ajudar nós aqui que estamos todos perdidos. Ninguém sabia quem é, de onde veio, por que que existe céu, por que que existe estrela, por que existe lua. Até então contaram as histórias que foi Deus que fez tudo isso aí. Isso aí são produtos de uma deformação, né? É, são produtos das virtudes daqueles tantos que se extinguiram em cima da resina para criar esse segundo mundo. Então, por isso que eu falei, esse segundo mundo, quem criou foi todos que aqui estão, que não quiseram sair daquela parte que não estava pronta para o progresso e veio a degenerar. Degeneração, a degeneração formou tudo isso aí. Então, tudo que existe aqui embaixo é uma degeneração do primeiro mundo, um pequeno pedaço que desce com aqueles tantos durando aí 21 eternidade. São 21 degraus de transformações. Cada degrau que descia era uma transformação. Transformando, evoluindo assim para regresso, né? Para chegar a condições de animal racional para poder ativar essa centelha divina que temos dentro da cabeça, que é o raciocínio. É o corpo de energia, é um pingo de energia que resta para que nós conectarmos. E muitos estão rejeitando, não querem
reconectar de novo com o verdadeiro Deus. É isso que é a realidade. Hoje, muitos estão aí presos nas crenças, nas religiões, fanatismo demais, porque herdaram isso dos antepassados, né? E antigamente, por não ter instrução, o povo era regido através do quê? Do medo. Então começaram a criar o quê? Para controle desse povo, né? Para não fazer arte, para não brigar, não matar, não roubar. Então eles começaram a criar as coisas. Então criaram através do artifício, criaram o inferno, criaram o purgatório, criaram o anjo e criaram deuses. Cada país criou seu deus. Então, são variedades de deuses criados pelo artifício. O artifício é a imaginação e o pensamento, que é a natureza que comandou do primeiro milênio até o segundo milênio, o magnético e o elétrico. E eu estava aqui relendo de novo o primeiro volume, e na página 340 a 341. Eu vou lá aqui para o vídeo não ficar muito extenso, encerrar e tirar a dúvida de muitos. Quem foram aqueles que criaram a religião? Então, só um pedacinho aqui. A civilização que era regida antes, a primeira civilização que era regida antes pelo astral superior, são aqueles que ficaram no primeiro vácuo. Aí tem um astral terra que desceram mais, ficaram no segundo vácuo abaixo do Sol, que é o mundo espiritual. É o astral terra é o mundo espiritual abaixo do Sol. Então, é, essa civilização desobedeceram. Então, a natureza ficou contrariada, o astral superior também. Eles vinham regendo, e todos aqueles que obedeceram esse mapa astrológico já voltaram. Mas os tantos que desobedeceram são todos que aqui estão ainda perdidos, iludidos, sem saber quem são. É que seguia esse mapa na palma da mão aí, ó. Essas linhas, esses traços, dizia quem ia ser, qual era a profissão, ia ter. Era tudo regido pelo astral superior. Um dos nossos irmãos que desceram junto com nós, mas só que eles pararam o seu progresso no primeiro vácuo. Então eles ficaram superior. Eles não perderam todas as virtudes do corpo dele. Nós perdemos as 7 partes, porque nós éramos um. Éramos, mas não somos mais. Então perdemos essas virtudes para gerar esse segundo mundo, onde existe a estrela, o sol, a lua, terra, água, mar, terra, água, animais e vegetais. E muitos ainda não conhecem. Acreditam nas historinhas que foi contada, que existia um jardim do Éden, que Deus expulsou o Adão lá, porque o Adão, a Eva comeu da maçã. Isso aí é uma historinha da carrochinha, que isso não existe. Então, a verdadeira gênese da humanidade está aqui. Porque quem elaborou essas informações veio do primeiro mundo. Amando de quem? Do racional superior acima de todos os raciocínios, que é o verdadeiro Deus. E hoje a energia que atua de 35 para cá é a energia dele, energia racional. Por isso ele está em todos os lugares. Ele está vendo tudo, mas ainda não está por conta desse segundo mundo, porque esse segundo mundo não está em condições. Porque muitos seguem ainda o artifício. E quem segue o artifício é contra o natural. O natural de Deus é a energia racional. A natureza mudou de fase em 1935, é energia racional, a energia de Deus. E muita gente está se recusando, não querendo vir, não querendo largar as suas crenças por causa do medo de ir para o inferno, de não ir para o céu. Então quem inventou essa história de céu, inferno e purgatório foi os povos antigos. Eles, através do medo, controlavam mais a massa daquela civilização daquela época. E aí muitos ainda vêm seguindo esses aí, né? Hoje em dia, o artifício evoluiu bastante. Os
ser humano, a humanidade se evoluiu bastante e está nas condições de voltar para casa, né? Desenvolver o raciocínio. Mas muitos não querem, querem continuar achando que isso aqui é bom, que isso aqui é uma deformação. Então, um pedaço que desce em degeneração, em deformação do primeiro mundo. Então, por isso que, mais uma vez, a gente fala aqui que não foi Deus que criou esse segundo mundo. É como a turma aí acredita até hoje. Então, mas vamos lá, ó, começar a ler. Então, da página 340 a 340 é um pequeno trechinho. O homem considera o pensamento, por ser invisível, como sendo espírito, visto julgar que o espírito está escondido no corpo, que o pensamento ninguém vê, devido a essa concepção de dois em um só. Faz o homem essa confusão de considerar o pensamento, por ser invisível, como espírito dentro do corpo, que é a matéria. Sendo o homem um centro astrológico, recebeu essas intuições que serviram à formação das filosofias e seitas dos habitantes do espaço e dos astros, que fizeram com a finalidade de abrir esta porta aí na Terra e desse modo terem contato com os homens. É aquele fato, né? E na desobediência, deixaram do natural para seguir o artificial, criaram seu abecedário e é o que nós seguimos até hoje. E como a natureza se revoltou, o astral superior também se revoltou, deu a liberdade desses seres invisíveis. Eles são gerados na energia magnética e elétrica, né? E são astral-terra, abaixo do Sol. Eles começaram a se manifestar. Mas como aquela civilização, aquele povo não tinha condições, não sabia que existia seres diferentes no vácuo, invisível, que não tinha um corpo visível de massa, matéria. Então, para eles serem reconhecidos, eles começaram a se apresentar, como diz aqui, como parente, como irmão, como tia de um que já tinha partido, né? Coisa assim. Então, e aí, para aprimorar mais ainda, eles começaram a criar as filosofias, onde veio as crenças, as religiões, veio os anjos, aquelas coisas todas, através do quê? Manipulando pela a própria energia deles, que é o pensamento, porque eles são superior a nós. Eles têm mais vantagem, eles vêm aqui e se manifestam do jeito que eles querem, como um pau, como um cachorro, como um gato, como um pássaro, como um animal qualquer, principalmente como um parente. Então, por isso que fala lá, é mistificação. Eles querem ser aquilo que não pode ser. É a mesma coisa os que estão aqui embaixo. Vive de aparência, querendo ser o que não pode ser. Principalmente santo. É. Tá na igreja, eu não tenho pecado nenhum, eu sou santo. Quando eu morrer, eu vou pro céu, porque eu batizei minha alma, batizei o meu espírito. E sirvo a Deus na dominação tal, Y, na dominação B, na dominação C e assim por diante, cada um nas suas. E que foram criados por esses seres daí de cima, porque eles gostam de ser adorados, e eles gostam de ser servido. E muita gente fala, eu sirvo Deus. Então eles criaram o céu onde eles não explicam onde esse céu fica nessa. Falam céu, mas fica muito vago. O céu, você olha para o céu, você vê esse azul. Não se diz origem. Então, porque eles vivem num vácuo, né? Eles vivem num vácuo. Então, eles se apoderaram dessa situação aí, lá, nessa desobediência. Está escrito aqui, ó. Quem é estudante de cultura racional, dá uma lida aí, né? Página 340 a 341. Aqui. Se a gente lê a primeira leitura, a gente passa despercebido. Por isso que tem que ler e reler, como diz a ordem, né? Deixa eu ver aqui se tem um título aqui para a turma chegar, né? Que tem ali.
Tem gráfica que fizeram os livros aí, mas a numeração não bate. É, é na página, o título é do Desencanto. Desencanto. Aí mais na frente vocês vão ver. Aqui, para quem tem esse mesmo livro aqui, é na página 340 e 341. Então é isso. Fizeram com a finalidade de abrir a porta aí na Terra. E desse modo deram contato com os homens. Fizeram contato com os homens naquela civilização lá atrás e começaram a dominar. Aí começou a aparecer anjo, aí começou as histórias, né? Todo segue até hoje que uma das grandes coisas que o Racional fala é que, para quem lá já leu o Amarelão, que eu já li os 3 livros amarelos, fala lá que não existiu dilúvio nenhum. Que prova e comprova até hoje são os terremotos. Naquela época abria-se a terra e engolia cidades inteiras, desaparecia debaixo do chão. Por isso que na busca arqueológica proibida, tem os arqueologistas estão achando aí hoje várias coisas aí, cidades enterradas, é, pilastras gigantescas, porque naquela época lá, como também está escrito no livro, o jornal explica tudo. O povo mais atrás tinha de 3 metros a 4, 5 metros. Eram gigantes. Tá? Duravam muitos anos. Então, tem muita. E o que está acontecendo hoje? Estão achando aí um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, esqueleto de gigante, crânio gigante. Isso aí tá tudo provado, né? Porque ele tá falando aqui, ele editou seus livros muito tempo atrás, né? Hoje nós estamos em 2024, já chegando para 2025. E as provas aparecendo em tudo que é lugar. Então, mais um detalhe aqui que passa despercebido por todos também. Então, vou continuar aqui lendo para terminar aqui. Por ser um centro astrológico, então há facilidade do homem ficar tomado pelos habitantes do espaço. Tá vendo aí? E configurando-se assim a manifestação, mas não que esses habitantes do espaço tivessem sido aí da Terra, como tal, se apresentam dizendo que já estiveram encarnados. Dizem isto para serem bem recebidos, tá vendo? E se aproveitaram. E dentro dessas concepções foi o homem educado. É o que eu estou falando, foram educados por povo atrasado que não tinha instrução. E muitos hoje presos ainda nessa coisa, essas crenças. É, foi o homem educado e ainda é, até hoje ainda é. Daí julgaram ou admitir que os habitantes do espaço são espíritos desencarnados que já habitaram a Terra. Contudo, não há a encarnação de espírito de espécie alguma, mas os habitantes do espaço, a fim de aí se apresentarem e serem recebidos, identificam-se assim, de acordo com o meio. Por isso, não existe espírito de preto velho. Então é que nossos estudos, vários livros, né? São 1008 livros de estudo para quem quer. Quem não quiser seguir adiante, vai até o 21 e lê tréplica e réplica. Vai ter que desenvolver o raciocínio aí. Eu digo, quanto mais segue, mais melhor para desenvolver. Aí tem que ficar lendo, repetindo, lendo. Porque assim, quanto mais conhecimento tem, mais desmaterializa o raciocínio. Então, essa é uma parte que eu li. Eu vou falar por mim. Eu vim perceber agora nessa releitura. Porque eu estudei já os 1008, li. E agora a gente está aí estudando, relendo do primeiro. Eu já estou no segundo. Mas eu fiquei de passar essa parte aqui que
Na primeira leitura, acho que todos passam despercebido. Então, aí como surgiu as religiões, as adorações, os cânticos, o racional superior foi um dos que acompanhou a nossa descida desde o primeiro degrau, desde dos avisos que foi, saiam daí que essa parte não está pronta. Foram várias vezes. Toda vez que nós entrarmos a usar aquele. Eu vou falar, às vezes eu falo nós porque eu sei já, porque somos os mesmos a nascer e morrer desde o princípio. Né? Então hoje quem estudou já se reconhece. E ele vem acompanhando, ele vem falando desde o princípio. Desde o princípio ele vem acompanhando. A degeneração, as transformações, as fases que passamos todinho. Ele não abandonou ninguém. Por isso ele fez a forma. Né? É uma condições de nós voltarmos a ligarmos de novo ao primeiro mundo, que foi feita a forma do raciocínio, né? No início de água e terra, ele fez. Então, a forma é em forma de máquina do raciocínio, tá bem escrito assim, né? Para que nós conseguimos se reconectar de novo à nossa origem. Só que hoje estão, é como eu tô falando, muitos estão presos aí nessas crenças, nessas religiões, esperando um Salvador vir em nuvens de glória, aquele negócio todo, e arrebatamento, essas coisas não vai existir porque são os caras do vácuo que estão zoando com todo mundo. Eles que adoram ser adorados como deuses, então eles se apresentam da forma que eles querem. Então cada país tem os seus deuses em forma de... Lá na Índia tem, por exemplo, tem o elefante, tem vários deuses lá na Índia, os hindus têm os deuses deles, né? E cada religião tem os seus, cada país, quer dizer, tem os seus deuses e as religiões criadas. Então, quem deu essa intuição para a criação, induzido pelas essas duas energias, são os seres do vácuo, porque eles dominam aqui embaixo. Nós somos, perdemos tudo. Então, eles são superior a nós. E superior a eles é o astral superior. Mas em 1935, quando o racional superior desceu e se apresentou para o Manuel Jacinto Coelho, mandando fecha tudo, acaba tudo. Vamos entrar na era do fogo, não atende mais ninguém aqui. Salve-se quem puder. Quem puder vai vir pro livro para se reconhecer. Por isso que eu falo assim, leia o livro enquanto você tem tempo. Você não sabe o dia de amanhã. É? Então, aí. Então é isso que eu queria passar. É, muita gente rejeita o livro com medo de largar a crença. A crença, as religiões é desses seres ruins do vácuo. Engano, mas é papel deles. Eles estão recebendo ordem para lapidar todos aqui embaixo. Mas eles estão aproveitando e abusando já há muito tempo, muitas décadas. Eles se apresentam como isso, como aquilo, como superiores, como Deus tal. Até em forma de disco de. Por isso que tem um trecho que eu não lembro mais que eu passei. Tem que tomar cuidado, porque os racionais eles se apresentam em forma de OVNIs, corpo de energia, né? Mas eles não fazem nada. Eles não têm abdução, não tem esse negócio de abdução, de levar corpo e sumir. Isso aí é o pessoal do astral, isso é opinião minha, né? Falando aqui, que muita gente tem grupo aí de ufologia que segue até hoje, muitos estão fanáticos também, só ficam olhando pro céu, mas tentando enxergar. E quando vê esses seres em forma de luz, só vê e não faz nada. Só que no livro está escrito, eles estão fazendo o quê? Anunciando a fase racional. Eles não são hostis. Eles não abduzem ninguém. Uma que, assim, no livro está falando assim, para entrar em contato com um dos racionais, não é através de som, é através do raciocínio, porque racionais não falam, não emite som. Racional não anda. Racional,
Ele levita, ele flutua, ele voa, que é natural do primeiro mundo, entendeu? Por isso que tem um trecho aí dos 50 e pouco para frente fala sobre a levitação. Quando desligarem do eletromagnético, o corpo fica leve e começa naturalmente a natureza do racional, levitar, voar, entendeu? Então, tem muita coisa aí para a gente ler e reler, estudar, se afirmar. Mas o mais gravante é as crenças, as religiões, né? E os próprios pais trazem os filhos, dos filhos vêm para os netos vêm para os bisnetos e assim vai. Puxando tudo para a crença e sem saber por quê. Porque o povo lá atrás não tinha instruções, era regido através do medo. Então criaram o inferno, criaram o purgatório, criaram Satanás, diabo, Lúcifer, como depois tem uma outra criação que foi feita pelo magnético mesmo, puro magnético, já não tem nem elétrico. São os seres do Exu. Exu quer dizer centro da galáxia Terra. É onde ele fala, quando terminar, vamos subir e pegar no garfão de chifre e rabo. Passar uma temporada. Então tem aí, tem um. O astral terra já é astral terra inferior. São eles que se apresentam como divindade, como Deus, porque eles gostam de ser adorados, gostam de ser louvados. Então tem esses cânticos, essas coisas todas aí, que cantam até hoje aí, mas para quem? Você não precisa disso. Ele quer que todos voltem ao seu estado original, limpo, puro e perfeito. Não quer que ninguém fique. Então, o fanatismo é tanto, porque aí criaram essa Bíblia aí, né? A Bíblia contém alguns pontos aí que, mas o resto está tudo fora. Por isso que não está dando certo até hoje. Principalmente em Apocalipse, essas coisas, os eventos que vêm. Apocalipse porque é o quê? Não é nem revelação, são eventos que vão acontecer, que já estão predestinados a acontecer. Devido a esse buraco aqui vai ser fechado. Tudo vai. Não existia buraco. Todos estavam numa planície ali trabalhando normal. Aconteceu, teceu. Porque aquela planície não estava pronta para suportar um progresso em cima dela. Então ela se desloca, desce. Desce e já começa a degeneração, a degenerar da pureza. Virou na matéria. A matéria é uma coisa ruim, péssima, coisa nojenta, né? É matéria. Nós somos gerados do micróbio, espermatozoide. Então essa energia, a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si próprio se destrói, porque as enfermidades e a doença está tudo aí. Magnetismo. Então, quando, em 1935, quando eu falei nos meus vídeos aí que eu tenho falado, o que ficou no lugar da espiritualização? Magnético. Pô. Então, a pessoa hoje está lá esperando um milagre, querendo, né, ser curado disso, ser curado daquilo. No fim das contas, quando vem a óbito aí, o que? Câncer, é leucemia, é AIDS. São as doenças naturais, mas que é da natureza, da própria energia, é terra. Antigamente, o mundo era chamado de imundos. Por que imundos? Porque é uma degeneração. Aí ficaram com vergonha desses negócios, mudaram de imundos para mundo. Depois começaram a melhorar, começaram a colocar planeta. E nós não estamos numa planeta, nós estamos dentro de um abismo. Eu já falei isso também nos vídeos aí. Muita gente olha assim e dá risada. Acredita que o mundo é aquela coisa que apresentaram aí um globo, uma bola girando no espaço, girando 1.654 km por hora. E outro inventou também que estava ganhando a cauda do Sol. E o Sol faz o seu caminho, o mundo está acompanhando esse espaço infinito. Não é tão infinito assim não, gente. Estamos dentro do buraco. Isso não sou eu que estou falando, é o racional que fala. Quem está lendo está vendo aí. É literalmente mesmo, buraco. Uma erosão que aconteceu
primeiro mundo, desce todo mundo pro buraco, meu. Em degeneração. Então o mundo era imundo. Eu quero o resto do resto, não serve para nada, é onde nós estamos vivendo. Então por isso que a turma hoje ele fala assim, se preocupa com nada, dando valor ao nada, porque tudo vai terminar em nada. Matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si próprio se destrói. Estão aí cozinhando, inventaram a palavra de velho, mas não é velho. Estão sendo cozinhados de dia e de noite. Aí enruga, murcha, fala que é a idade, estamos ficando velho. Não, estamos sendo cozidos no inferno que nós mesmos criamos. E ainda diz que Deus, muitos ainda pedem para que Deus abençoe ele aqui na lama, porque não conhecem, são os caras do vácuo. E até fala que algumas coisas eles ajudam, né? Assim, para poder prender aquela pessoa, para ele nunca sair daquela adoração que eles querem. Mas isso aí é lapidação. Então, quando a pessoa começa a desenvolver o raciocínio, começa a perceber tudo isso aí. E como é que eu cheguei nessa conclusão? Aqui tem nada. A gente não usa mais pensamento nem imaginação, agora a gente estamos desenvolvendo raciocínio. A fase é de racionalizar. Desenvolver o raciocínio de 35 para cá. Não é mais fácil de ficar pensando e imaginando, porque conhecemos agora o que é o pensamento, o que é a imaginação, sabemos o que, para que foi feito o pensamento, para que foi feito a imaginação, né? Então, as pessoas falam, se você não parar de ler esse livro, aí você vai ficar não sei o quê. Não. Quem começou a ler o livro e começou a entender a situação que se encontra, ele jamais para de ler. Só vai parar de ler quando tiver fazendo conferência racional com os habitantes de cima. É onde entra a evidência racional. Evidência racional é para nós se comunicarmos com os nossos irmãos que ficam lá em cima e os nossos irmãos que estão aparecendo aí no vácuo, nos espaços, descem, se transformam, eles não se materializam, tá? Eles se transformam num ser humano para entregar um livro para alguém. Às vezes você pensa que é um ser humano normal, não é um habitante do primeiro mundo. Um extraterreno, não é extraterrestre. Essa terrestre é outra coisa, né? Agora, extraterrenos são aqueles que veio do primeiro mundo. É onde é a nossa origem. Então eles vêm resgatar, tentar ajudar, tirar nós desse buraco que nós mesmos fizemos para nós mesmos. Por isso o mundo não está por conta de Deus, coisa nenhuma. Foi Deus que elaborou, criou uma deformação, uma degeneração, onde existe todo tipo de praga, de doença, de peste, é um contra o outro, um querendo ser melhor que o outro, né? Ninguém ajuda ninguém, é coisa triste. Então tá aí, mais um vídeo, mais um estudo. E aqueles que são estudantes que com certeza vão dar uma olhada aqui de novo, vão dar uma relida, né? São ordens do racional superior. Quanto mais ler e reler é melhor para nós. Para nós se reconhecermos e sair dessa situação de impureza, né? Corpo de lama, são caixas d'água. Fala um monte aqui no primeiro volume, fala. Tô lendo aqui do primeiro volume, né? Tá escrito aqui. Mas conforme você vai seguindo o segundo, 2, 3, 4, são mais detalhes ainda, são mais detalhado aquilo que ele falou aqui. E não é repetição. É. Então tá aí. Salve para geral, salve para todo mundo. Um excelente término de quarta-feira a todos. E mora aí que eu vou começar a voltar a ler de novo o segundo volume. Já li o primeiro aqui. E só tem e, né, ajudar ao próximo, aqueles que ainda. E um recado, né? Que aqueles que pararam de ler por causa disso, por causa daquilo, por causa de Fuxico, falando isso, falando
um jogando um contra o outro. Por isso que ele fala assim: cada um na sua casa, nos seus lares, receberão todas as informações necessárias e precisas para o seu viver. E também acompanhará pelo o dono, o autor do livro, um emissário para ajudar no que for preciso. Mas precisa ser educado, firme na leitura. Aí o cara recebeu o livro, jogou lá, depois eu vejo, não dá importância para o que é de eternidade, para o que é o real, porque nós estamos numa vida aqui simbólica. Nós somos a sombra de tudo aquilo que nós fomos. A sombra da sombra da sombra da sombra. Depois eu vou fazer um vídeo aí falando sobre a sombra da sombra. Já tem gente que o pessoal já fez livro aí, mas a gente vai fazer porque aquilo que a gente estudou e que a gente tem que passar para o próximo são conhecimento de eternidade. Perdemos a nossa eternidade, perdemos o vínculo. Estamos dentro de um corpo que não tem valor nenhum. Muita gente querendo se apossar disso, se apossar daquilo, mas não tem interesse em se reconhecer a si mesmo. A verdadeira gênese de cada um, a verdadeira gênese da humanidade é aqui, ó. É o que Deus escreve. Manda um dos seus aparelhos aqui na Terra para trazer essas informações. Muita gente acha que o livro é um livro qualquer, um livro comum, não. Tudo que está escrito aqui está se cumprindo, a gente está vendo um dia a dia aí. Só não está vendo aqueles que estão distraídos, desligados, apegados na matéria. Tem uns que falam assim, se o inferno é aqui, não quero sair daqui não, tô tomando minha cervejinha, tô indo na praia, tô passeando, não tenho problema nenhum, eu tenho dinheiro, eu tenho um bom emprego, e pá, quero saber desse livro, não. Só que um dia acaba, porque tem um início e tem um fim, né? E depois que acaba, não sabe para onde vai, né? Acho que morreu, acabou, como diz os ateus aí. Não tem mais. Morreu e acabou. Acabou não, aqui tudo se transforma. Acaba uma vida, continua uma outra. Se pode ver na natureza. Uma borboleta, quando ela entra no casulo, quando ela sai, ela entrou borboleta. Aí quando sai uma lagarta. Continua a vida no corpo de uma lagarta. E assim é. Tudo é natural. A natureza é de transformações. Então ele fala que vai descer de categoria. A 22ª eternidade é quadrúpede. Mas antes de descer vai sofrer no Exu ainda. Tem mais essa. Vai correr toda a hierarquia do espaço. Vai ficar uma temporada lá em cima, no vácuo aí. E vai fazer o quê? O papel de atormentar os que estão aqui ainda. Às vezes vem atormentar os próprios parentes. É, a gente ri porque a gente sabe essa situação aí. É verdade. E quantos saíram daqui presos nessas crenças, nessas religiões, acreditando que ia ver a face de Deus, ia morar com Deus? É tudo enganação desses seres do vácuo. Bom, vamos encerrar aí que já tá bom. 43 minutos de vídeo aí. Explicando um pequeno detalhe, mas não é pressão psicológica não. É para ver as pessoas se reconhecer a si mesmo. Tem gente que tem medo de reconhecer a si mesmo. Prefere viver a vida de bicho, desconhecido de si mesmo. Como animal, como um bruto. É. Então ver para o livro enquanto você pode. Cultura racional. Tudo se iniciou de cima para baixo e não de baixo para cima. Salve, vai geral.